Graça e paz, boa noite. Estamos iniciando a live. Vamos falar um pouco aqui da revelação da palavra de hoje. Que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Somos gratos ao Senhor, e esse tempo de meditação, esse tempo de busca é muito necessário para a vida espiritual do ser humano. E nós temos, isso como um costume já, nós guardamos isso como um costume. Esse é o nosso alimento, Essa é a verdade. Tudo que nós acreditamos, é nessa verdade que Jesus é para nós. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nosso tema vai falar hoje sobre Cristo, uma verdade ou um debate? A gente realmente tem acreditado naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, ou a gente fica questionando dentro da nossa mente, em questionamento, se é por isso, se não é por isso, se é por aquilo, Ou nós temos recebido Cristo como uma verdade sobre nós. Aquilo que Ele está falando é a verdade maior, é a verdade para nós, ou ainda temos dificuldade e acabamos, às vezes, arrumando um debate interno, um debate com pessoas. Gilian, boa noite, querido. Estamos juntos. Então, essa palavra é uma palavra de vida, é uma palavra, que traz vida para o ser humano. E o que nós queremos, dessa caminhada é que Jesus habite em nós, que Jesus seja a verdade em nós, e não que a gente tenha, às vezes, um debate dentro de nós, mas uma verdade. Porque quem carrega Jesus, ele está ali nessa pegada de que ele está decidido, de que ele sabe que aquilo tudo é realmente verdadeiro e que vale a pena e que não há nada, mais importante. Então ele consegue receber de Jesus tudo que Jesus tem. Porque quando Jesus vem habitar numa pessoa, a esperança da glória de Deus aumenta sobre nós. Isso é muito forte. E nós temos até um texto base que nós vamos usar em Colossenses 1:27. É muito forte isso. Então nós não queremos trazer um debate para dentro de nós, questionamento, eu mereço, eu não mereço, é isso, aquilo. Nós queremos trazer uma verdade, queremos que Cristo habite, queremos chegar no nível que o apóstolo Paulo disse que eu não vivo mais, mas agora Cristo que vive, não era uma obrigação para ele, era uma virtude, era uma unção, era algo prazeroso, e nós precisamos nos encontrar com relação a isso. Então, o texto base que nós vamos ler é Colossenses 1:27. Está escrito assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério. Isso era o ministério de Paulo, ministério no Espírito, não o ministério de questionamento ou o ministério de cobrança, mas o ministério recebido internamente, ou seja, ele carregava Jesus nele, ele carregava Jesus dentro dele. Não era carregava conhecimentos apenas. Ele teve muitos conhecimentos, mas ali ele estava carregando nessa perspectiva, nesse momento da vida dele, ele já conseguia carregar o próprio Cristo dentro dele. E essa é a parte, espiritual que nós queremos falar aqui hoje. Cristo é uma verdade para mim ou é um debate? O que eu tenho carregado dentro de mim? Muitas dúvidas, será? Por que não fez? Por que é isso?
ou eu tenho acreditado, independente das coisas que têm acontecido contra mim, contra o mundo, se realmente Ele é a verdade que nos sustenta, é a verdade que nos guia, é a verdade que nos controla. Nós sabemos que tudo isso passa e nós precisamos ter essa confiança em Cristo Jesus para poder suportar todas as coisas e chegar na glória de Deus. Porque quando Cristo está em nós, então há esperança da glória. Então eu tenho que tirar todos os debates que eu tenho dentro de mim e carregar ele como verdade na minha vida. Amém? Eu vejo às vezes questionamentos, pessoas falando, Jesus é assim, outro, mas Jesus é assim. Na realidade nós temos que sair desses debates, né, tanto com pessoas como na nossa mente, e mergulharmos em Cristo como uma verdade absoluta. Olha só como é que diz, que ele, sabe, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, ou seja, para aquele que não merece, que é Cristo em vós, Cristo habitando em vós, habitando em mim. Isso é esperança da glória. Se você quer ver a glória de Deus, você tem que trazer Jesus para dentro de você. Se você quer ver as maravilhas de Deus, você tem que trazer, sabe, Cristo para dentro de você, destruindo todo debate, todo dardo, todo pensamento contrário, independente do que você está vendo, mas confiando em Jesus, crendo em Jesus. É indiferente, não importa o tamanho da fé que você tenha. Mas eu não tenho uma fé grande. Não é necessário uma fé grande. Sabe, Jesus disse que se a fé for do tamanho menor também do que uma semente de mostarda, ela já é capaz de jogar montes na água. Porque a fé que você tem pode ser pequena, quando você olha para a sua capacidade, quando eu olho para a minha capacidade de entrar no sobrenatural. Mas se ela for pequena, mas ela acreditar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é Deus da nossa vida, é nosso sustento, é nossa alegria, sabe? Ele que traz essas maravilhas do fruto do Espírito, aí nós vamos conseguir ter a glória de Deus manifestada sobre a nossa vida. Então nós precisamos ter essa consciência de que Jesus é uma verdade e não debate, e eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso convencer ninguém. O trabalho do convencimento que você vai, sabe, que às vezes você pensa que é seu, não é seu, é do Espírito Santo. Você só obedece ou cumpre aquilo que Jesus já tocou em você. Quando Jesus toca na nossa vida, a transformação ela vem. Então é muito importante que a gente entenda que sem o toque de Jesus na nossa vida, nós só teremos conhecimento. Conhecimento é muito bom, mas ainda não é o que Deus quer. Ele quer o habitar de Jesus em nós. Ele quer que Jesus habite em nós para que a gente tenha esperança na glória que está vindo. Em João capítulo 4, Jesus estava indo num caminho e ele ia a Samaria. Algo fez ele ir a Samaria, talvez essa vida. E nesse caminho a Samaria, Jesus estava muito cansado. O corpo dele estava cansado. Então ele senta do lado do poço de Jacó e ali ele fica, sabe, descansando por um tempo. Seus discípulos foram até a cidade buscar alimento para ele. E quando de repente chega uma mulher de Samaria, uma mulher samaritana, ela veio buscar água no poço que era dos seus pais, Jacó. Os pais
por descendência. E naquele momento Jesus pede água para essa mulher. Quando ele pede água para ela, a primeira reação dela é abrir um debate, ou seja, o que custava ela ter dado um copo de água? Mas os debates que foram criados dentro de nós, eles às vezes são fortes e acabam tirando a nossa atenção. Então ela chamou ele para o campo da religiosidade, do aprendizado, do ensinamento, ou seja, ela acabou que ela conhecia muito das obrigações, mas ela não cumpria as obrigações. Então ela disse assim, como pode você, sendo judeu, pedir água para mim que sou uma samaritana? Porque na época eles não se falavam direito, não se davam bem. E olha como é tremendo. Aqui no versículo 13, Jesus responde assim. Ele disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, aquele que bebe da água que Jesus dá, é aqui dentro que existe uma transformação. Não é aqui fora, na aparência, no modo de me comportar, para que as pessoas vejam, mas isso se torna natural para mim, servir ao Senhor. Não é uma obediência apenas, mas é um estilo de vida eterna. Aquilo salta para a vida, aquilo traz vida para mim, aquilo vira uma fonte. E disse a mulher assim, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha ter que voltar aqui para tirar mais água. No 16, disse-lhe Jesus, então vai, chama teu marido e volte aqui. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e agora o que tem também não é seu. Isso disseste com verdade. Então disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Olha só como é que é tremendo. Então ela estava num debate até o momento que ela foi tocada. Quando ela foi tocada intimamente, no íntimo dela, naquele lugar que eu e você sabe que só Jesus consegue tocar, ela conseguiu mudar todo o debate que ela tinha, todo o conhecimento que ela tinha, para uma explosão de vida. Algo começou a vir de forma diferente. Aquela mulher que questionava, aquela mulher que tinha confiança no cântaro, aquela mulher que, sabia que os judeus não se davam com os samaritanos, agora, depois de ter sido tocada pela verdade que é Cristo, nesse momento, o que ela diz? Vejo que tu és profeta, ou seja, ela muda, ela transforma, ela melhora por causa de um toque no íntimo. E o que nós precisamos buscar é isso, trazer para o nosso íntimo essa verdade, crer no nosso interior, não só conhecer ou debater ou, tentar entender, mas acreditar naquilo que ele está fazendo. E é interessante que Jesus, ele, está muito seguro naquilo tudo que ele está fazendo, porque quando ele toca ela no íntimo, no lugar que só ela sabia, naquele lugar que a palavra vai de encontro, que você sabe que é algo diferente, é algo que moveu em você, ela já começa a pedir então agora dele, conselhos, e não mais está em debate com ele. Então, enquanto eu não sou tocado intimamente por Jesus, ele será apenas um debate na minha vida. Mas quando eu sou tocado por ele torna-se uma verdade para mim. E eu começo então não mais a questionar, mas agora eu começo a acreditar, porque fui tocado por Jesus. Isso é muito poderoso.
E mais poderoso é que Jesus não aprisiona. Olha assim no versículo 20. Nossos pais, ela disse, adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela tinha o conhecimento, mas agora ela estava com os ouvidos abertos. Agora não era mais uma mulher de questionamento, uma mulher que estava tentando entender, uma mulher que na realidade ela apenas começou agora a ouvir. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que é neste monte, nem em Jerusalém, que vai adorar o Pai. Jesus ele não puxou para ele, por mais que os judeus, sabe, eram um povo mais certo, era como se fosse o povo da igreja na época, e os samaritanos fosse o povo que não congrega no tempo de hoje, ou que adora outros deuses. E ele disse assim, não é neste monte e nem em Jerusalém. Vós adorais o que vocês não conhecem. Ele disse, de fato isso é verdade. Nós que somos judeus adoramos o que sabemos, porque a salvação ela veio para os judeus. Mas ele disse aqui algo muito poderoso. Ele disse, mas a hora vem e agora essa é a revelação, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais o lugar que você está que vai atrair a presença de Deus. Claro que nós temos igreja, nós somos, pastores em ministério, mas o que ele estava querendo dizer? Eu não quero te aprisionar, eu não quero te dar obrigações, eu quero que você entenda a revelação, compreenda o que Jesus está fazendo e receba o próprio toque sobre a sua vida. Não uma obrigação, uma pressão. E ele diz assim, o Pai, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É o carregador para mim. Que os pais assim o adorem, ou seja, tem muita gente adorando. Muita gente adorando. Mas talvez essa adoração que às vezes nós estamos fazendo, não sei se agora não, só daqui a pouquinho. Se quiser colocar um. Mas talvez essa adoração que nós estamos fazendo não é a adoração que o Pai está procurando. Porque o Pai procura pessoas que adorem Ele internamente. Não só em lugares, mas que se a igreja fechou, você na sua casa consegue levantar uma adoração a Deus, porque é lhe permitido através de Cristo Jesus. A igreja não fecha para sempre, já já nós estaremos lá. Mas o que ele está dizendo? O Pai procura, não é pessoas que adorem no monte, ou em Jerusalém, ou em algum lugar. O Pai procura adoradores que adorem internamente, ou seja, onde estiverem, vão conseguir, independente de qualquer situação, levantar uma adoração a Deus, na luta, na batalha, porque já foram tocados pelo Cristo Jesus, e agora Ele é uma verdade para nós. Não é mais um questionamento, um debate, porque Deus é Espírito. Importa que os que adoram em Espírito e em verdade. E a mulher diz mais um questionamento e diz assim, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará tudo. E Ele diz ali então, eu sou o que falo contigo. Amém? A glória será alcançada, a grande colheita será alcançada quando eu tenho Cristo como uma verdade e não como um debate. Tanto com pessoas, tem pessoas que querem mostrar o Cristo delas, tem pessoas que querem obrigar pessoas a caminhar de tal forma, e na realidade isso tem que ser verdade dentro de mim, através de Jesus, através da sua palavra. No versículo 29 diz assim, que essa mulher, ela saiu, ela deixou o cântaro dela, ou seja, tudo aquilo que ela mais confiava, ela deixou de lado depois que foi tocada por Jesus,
e ele se tornou a verdade para ela. Ou seja, uma mulher que muitos e muitos anos buscou água naquele poço. Aquele poço tem uma passagem que vem da Bíblia, porque era de Jacó. Então era algo muito profundo, era algo escrito, era algo da Bíblia. Mas o que tocou ela foi algo mais profundo ainda. Porque se o ministério da palavra já tinha glória, imagino do Espírito. E ela foi tocada de uma forma tão tremenda que ela deixou o cântaro, aquilo que ela usou por tempo, por anos, né, como forma de buscar água para ela e para a sua família, e automaticamente saiu para um evangelismo. E disse assim, ó, vinde, venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Olha só a maravilha de como é a revelação da palavra. A revelação da palavra é que você seja tocado por Jesus e você aprenda a pensar e compreender sobre Jesus. Porque seguir a Jesus só com obrigações, sabe, não é legal, não é bom. Mas é bom quando Deus toca na nossa vida. E ela disse assim, ó, venham ver, sabe, ela não quis questionar, ela disse, venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Ou seja, ela começou a dar um testemunho diferente naquele lugar. As pessoas viam ela de uma forma diferente. Era a mesma mulher, Deus não transforma fora, Ele transforma dentro. Então aquela mesma mulher que tinha muitos questionamentos, agora é uma mulher que estava cheia de testemunho. E aí ela fala assim, porventura não é este o Cristo? Ou seja, ela não diz assim, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, não. Ela faz uma pergunta, por quê? Porque quem é tocado por Jesus não quer pressionar as outras pessoas, quer que elas também sejam tocadas, para que elas entendam no nível que elas foram tocadas, e não na obrigação que elas são empurradas. E ela disse assim, porventura não é este o Cristo? E ela deixa a pergunta para que eles comecem a tentar a compreensão. E eles então saíram da cidade e foram até ele. Jesus fala sobre, né, a tremenda maravilha que ele tinha, que a comida dele não era fazer a vontade dele, né, mas era fazer a vontade do Pai. E ele também mostra que ele é o Salvador do mundo, e então ele vai ali, né, falando que muitas vezes o profeta não tem honra na sua casa, só que na Galileia ele foi muito bem recebido. Então muitas vezes, o que a gente nota? Que tem famílias que elas não valorizam o que elas têm dentro de casa, tanto pessoas ungidas como pessoas de Deus, elas acabam não valorizando porque conhecem a pessoa. Então Jesus ele não teve muito valor em Nazaré e também não operou muitos milagres ali, não que ele não possa, mas ele quer ver a fé, é a nossa fé que atrai o milagre. E aí ele fala sobre isso numa cura fora dali, num filho de oficial, que está no versículo 46, que diz assim, segunda vez Jesus, ele foi a Canaã da Galileia, onde ele tinha transformado a água que ele fez em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho dele estava enfermo, o filho estava muito doente em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe, dizendo, se desce comigo e cura meu filho, porque ele está à beira da morte. Ou seja, o filho desse oficial estava quase falecendo. Então Jesus disse assim para ele, olha só essa revelação, ou Jesus é um debate, ou ele é uma verdade para mim. Jesus diz assim para ele, olha que palavra, se não virdes sinais e milagres, não creem? Porque esse oficial ele já foi atraído por Jesus pelo milagre que ele fez, ele transformou água em vinho. Só que é interessante, quando nós estamos sendo atraídos por Jesus, e nós estamos caminhando com ele, e acontece algo muito ruim, a gente acaba esquecendo todos os milagres que ficaram para trás. E aí Jesus pergunta para ele, ele disse assim, olha, você só vai acreditar se você vê os sinais e os milagres?
Você só vai acreditar depois que estiver pronto. Mas olha como o oficial diz. Ele diz assim: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele não queria debate. Ele queria a verdade, ele queria o milagre. Ele não foi conversar, ele não foi questionar, ele não foi criar uma situação, Senhor, mas isso, aquilo, não. Ele disse: Senhor, meu filho está morrendo e eu sei que o Senhor cura. Sabe, Jesus trouxe uma boa pergunta para ele. Jesus questionou ele. Jesus disse assim: você só crê se você vê o milagre? Imagina nós recebendo uma palavra dessa. Você só crê depois que você vê o milagre? Você ia ficar ali pensando: isso é mesmo, né? Não, a resposta dele foi assim: Jesus, desce antes que meu filho morra. Sabe, o pouco que ele tinha, ele não tinha conhecimento para debater, ele só queria a verdade, que era a salvação do filho. Ele só queria a verdade, que era a cura do filho. Sabe, não importa como ia ser, se era cedo, se era tarde, ele estava ali e ele sabia que Jesus era uma verdade, que Jesus poderia salvar o seu filho. Jesus, sabe, quando vê essa resposta, fica encantado, fica maravilhado. E ele diz assim, ó, disse Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu para sua casa. Olha que tremendo. Se alguém fala para mim e para você: você é igual Tomé, só acredita quando vê, qual seria a nossa resposta? O que a gente ia dizer? Não, eu estou na caminhada há um tempo e tá. Não, Jesus não quer debates. Ele quer que você entenda que Ele é uma verdade absoluta, que Ele é a cura, que Ele é a salvação, que Ele é a adoração. Então eu preciso carregá-lo comigo. Sabe, chegar ao nível de dizer: não vivo mais eu. O meu interesse agora é que vejam o Jesus que habita na minha vida. No versículo 51, descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me livra de todo mal, de toda morte, de tudo que vem contra a minha vida. Eu não preciso entender isso. Eu só quero acreditar que isso é uma verdade para mim. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso é uma verdade para nós. Sabe, se alguém achou ou não achou, se alguém falou ou não falou, não cabe a nós um debate. Nós só sabemos que Ele é a cura, que Ele é um milagre, que Ele é Deus e Ele também vive. Aleluia! E aí o homem perguntou para os seus servos, ele disse assim: que horas que ele ficou melhor? E aí os seus servos disseram: às 7 horas a febre saiu e o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus novamente fez este segundo milagre quando ele ia de Judeia para a Galileia. Aleluia! Creu ele, que foi buscar esse milagre, e depois, quando ele chegou com o milagre, toda a sua casa também creu. Deus só precisa de um. Com essa mulher,
de João capítulo 4, ele também fez uma grande colheita. Sabe o que é interessante? Que o testemunho dela fazia a colheita. Testemunho, sabe, daquilo que Jesus fez na vida dela, é que atraía as pessoas para que ouvissem Jesus. E aí, quanto mais eles chegavam perto de Jesus, mais pessoas acreditavam. Então, o seu testemunho e o meu, ele é muito importante para que pessoas creiam. Jesus perguntou para aquele homem: você só vai crer se ver o milagre? Ele disse: eu não sei de debate, eu só quero uma coisa: me salva minha casa, salva minha família, salva o meu filho. Essa é a tua fé. Cristo é uma verdade para você ou um debate? Eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Se você tem uma enfermidade, pode colocar as mãos sobre a enfermidade. Nós vamos orar no nome de Jesus, ao qual nós cremos. Há 11 anos caminhamos com Ele. Já vimos de tudo nessa vida. Tivemos grandes experiências, mas a maior foi poder carregar o Espírito Santo em nós. Quero te abençoar. Pai, uma só palavra tua é suficiente para mudar histórias, para mudar vidas, para curar enfermidades, para liberar milagres, para liberar curas. Assim como o Senhor disse, Pai, no estudo de hoje, que o filho daquele homem vive, assim eu declaro sobre essas pessoas que estão acompanhando essa oração. Viva, com uma palavra, viva. E você crê nisso, acredita nisso e recebe vida, recebe milagre, recebe o toque de Deus, em nome de Jesus o Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Não carregue debates na sua mente. Carregue a verdade, que é Jesus o Cristo. Deus te abençoe, graça e paz.